Olá, eu sou Suzane Styling e hoje venho conversar com vocês sobre o delicioso livro de contos da grande dama da literatura brasileira, Lígia Fagundes Telles, Antes do Baile Verde. Lígia Fagundes Telles era tratada dessa forma, como a dama da literatura brasileira, porque de fato ela era, não só na postura e no modo de ser, uma pessoa muito clássica, muito elegante no seu modo de ser, no seu modo de escrever. Nasceu em 1918 e faleceu em 2022. Ela teve quase 104 anos de vida, por questão de dias não completou os 104 anos. Na verdade, se acreditava que ela tinha nascido em 1923, mas na ocasião de sua morte, quando se juntaram papéis e viram documentações, então foi comprovado esse nascimento, né, o registro em 1918. Bom, a gente teve longos anos de alegria com a escrita desta mulher. E está até hoje aqui, né? Graças a Deus, bem cuidada a sua obra para nossa apreciação. Ela é, de longe, a minha autora favorita, mundialmente falando. Eu creio que o que distingue ela de outras autoras, autores, é um modo como ela vai fazendo uso das palavras, ela vai te levando nas suas histórias. Ela era uma excelente contista e tinha publicação de vários romances também, mas o conto ela tinha assim uma perícia. Ela vai contando sobre, sei lá, determinados objetos numa cena, tudo parece tranquilo e até sem muita importância, mas você tem que ficar atento a tudo, porque cada detalhe que ela coloca no seu conto, ele tem uma importância muito grande e ela vai te jogar um laço exatamente nisso ali, no que você não está esperando. Escrita deliciosa dela. Como a gente sabe, o conto ele exige uma precisão muito grande, né? E ela falava que ela sabia que tinha uma história pronta quando ela se deparava com um personagem limitado. Então ela sabia que ela tinha que escrever algo muito rápido, então ela tinha que ser muito precisa no escrever, porque ninguém tinha a vida toda para ler aquilo. Mais ou menos isso aí. Então ela tinha que ser rápida e precisa. Inicialmente, essa coletânea do livro Antes do Baile Verde, ela tinha 16 contos apenas. Depois, no longo do tempo, houve um acréscimo de contos, chegou a 20, e por fim essa coletânea está firmada com 18 contos, que é então a coleção definitiva, né? Ela fez anos atrás uma revisão onde a Companhia das Letras passou a editar seus livros, apenas a Companhia das Letras, e esta forma foi então a definitiva para o livro Antes do Baile Verde. Inclusive nessas alterações, nessas revisões que ela fez, né, em seus livros, ela trocou algumas expressões até. Tem romances onde ela acrescentou pequenos trechos às suas histórias, trocou algumas expressões. Ela diz que num país onde se lê tão pouco, seria um absurdo assim se perder tempo com as juvenilidades de um autor, né? Com as coisas de sua coisas prematuras, vamos dizer assim, né? Ela acha que o leitor merecia o melhor dela, né? Com a sua maturidade, com a sua força expressiva, enfim. Ela ganhou um prêmio internacional feminino de contos de Cannes em 1969, exatamente com este conto, Antes do Baile Verde, que dá o título a esta coletânea. Lígia Fagundes Telles é consagrada, ela teve muitas premiações, mas o que eu considero de muita importância foi quando em 2016 ela foi indicada ao Prêmio Nobel de Literatura. E foi a primeira mulher brasileira a essa indicação. Mas quem acabou levando esse prêmio, na verdade, foi Bob Dylan. É para surpresa, porque
Claro, gente, eu sou apaixonada por Bob Dylan. Mas ali fizeram uma junção, né, da música, do escrito em música com a literatura, o que ele modificou para música americana. Então, não sei, sei lá, a Susana, não viu isso de um modo muito justo. Aqui então, nesses 18 contos, a gente vai encontrar. Eu vou falar um pouquinho de alguns apenas, porque tem muita coisa para se ver aí, né? Mas o meu favorito chama-se Venha Ver o Pôr do Sol, que trata de um casal já desfeito. Eles tinham terminado já há algum tempinho e a moça já estava em outro relacionamento, já não estava nem aí pro cara. E esse ex convence ela de mais uma vez se encontrar com eles para ver uma coisa muito inocente, o pôr do sol, que seria o pôr do sol mais bonito, que ela teria lembranças assim. E ela não queria, ela não estava nem aí mais para ele, enfim. Ele convenceu ela aí. Até ela estava achando muito estranho, ai que lugar esquisito, porque era no alto de um cemitério, na verdade, tinha que subir assim. Que a Lígia Fagundes Telles faz aí com a gente é de arrebentar. Não dá para falar muito, viu? O conto é uma história muito curtinha, então só dá para adentrar assim de leve. O outro que a gente vai ter aqui é Helga. Nós vamos descobrir então a história de um garoto que nasceu aqui em Santa Catarina, no Vale do Itajaí. Ele é descendente de alemães, a mãe é uma alemã e casou com um Silva. Até ela é desprezada pela própria família por essa razão, do casamento com um Silva. E nasceu dessa união o garoto Paulo Silva, que quando cresce vai para a guerra. Nessa situação ali de guerra, ele acaba conhecendo a filha de um farmacêutico que trabalha lá no balcão da farmácia com o pai. O nome dela é Helga. E o Paulo Silva, durante nesse período de guerra, ele comete muitas atrocidades. E é uma pessoa que não se arrepende das coisas que faz, assim, ele acha que sempre outra coisa foi responsável pelo desenvolvimento de todos daqueles fatos, né? E ele não reconhece a própria responsabilidade ou culpa. Mas o que ele faz com a Helga é de uma coisa assim, é de uma impiedade tão grande e é a maior das crueldades dele. E aquilo atormenta ele bastante, assim. Vai ser interessante o final disso, sabe? Embora seja uma história muito dolorosa, né, pra gente, assim, acompanhar, mas tem um final interessante onde você vê uma luz. O próprio conto Antes do Baile Verde trata de um baile de carnaval que vai acontecer. Carnaval tem todo ano, mas o baile verde, que é onde todas as pessoas tinham que ir vestidas de verde, era uma coisa única. Aconteceria só naquela ocasião e deu. Então era imperdível, assim, todo mundo estava esperando muito por esse baile. Então, nós estamos naquela noite, a gente está acompanhando essa noite, onde a moça está se produzindo, e lantejoulas, e brilho, e enfim, se preparando de um jeito muito empolgada com esse baile, que ela está prestes a ir. Mas no quarto ao lado tem uma cena horrível acontecendo, que é o seu pai está assim nos últimos momentos de vida. Ele está gravemente enfermo e, segundo a empregada, ele não passa daquela noite. E aí o que vai acontecer nessa história é exatamente o dilema. E aí? O que ela vai fazer? Ela vai se divertir nesse baile tão especial que todos estão esperando, né? Aquela coisa de juventude, é tudo muito imediatista, né? O jovem, ele sempre acha que aquilo que está acontecendo é único e nunca mais vai acontecer mais nada semelhante ou igual ou melhor, enfim. É isso, a história vai te deixar vai acompanhar esse dilema. No conto O Menino, a gente vai ver a história de uma mãe que está levando seu filho para assistir ao cinema. E ele está muito contente, assim, né, por esse passeio com a mãe. E o que fica surpreendente aí, que parece uma coisa tão inocente, né, uma mãe indo a um passeio com o filho,
a gente vai entendendo que tem alguma coisa por trás dessa história. Ela tem uma intenção ali e a gente vai descobrir e o filho também vai descobrir. Então a gente vai acompanhar essa quebra da inocência, daquele mundo colorido dele tão infantil assim, descobrindo realidades duras da vida. E o outro conto é o Verde Lagarto Amarelo, que vai contar a história de dois irmãos, onde um deles se dá bem em tudo, assim, ele é o queridinho da mãe, ele é o elogiado, as coisas dão certo para ele, poxa, é o bambambam. Bam, bam. E o segundo irmão, ele já é, assim, ele não tem, nada dá certo para ele, assim, não tem grandes motivações, assim, ele não tem muito reconhecimento da mãe, sabe? O que ele faz dá pouca importância. Mas ele tem uma coisa que o difere de seu irmão, que aquilo para ele é muito bacana. Poxa vida, ele é um escritor. Já teve publicação assim, que até teve um relativo sucesso, mas nada além disso. Nada mais vingou depois disso. Então fica aquela coisa que ele está ali na geladeira, né? E esse irmão que se dá bem em tudo vem visitá-lo um dia e tal. Então a gente vai descobrir. Não sei se ele de fato tem esse trunfo, sabe, com relação ao irmão que se dá muito bem. Gente, pensa, 18 histórias aqui, é uma mais interessante que a outra. Falei algumas apenas para vocês, para tentar despertar esse desejo pela leitura. Espero sinceramente que eu tenha conseguido e faço votos de que você leia Lígia Fagundes Telles. Provavelmente você já conhece nas escolas, a gente, enquanto estudante, é levado a conhecê-la, né? Creio que você já conheça. Se ainda não, por favor, não perca mais um minuto. Vá atrás de um livro dela e devore. Você vai querer um atrás do outro, assim. Tá bom? Muito agradecida por sua atenção, por sua presença aqui comigo. E se quiserem fazer um comentário, fiquem à vontade, me deixa muito feliz isso. E curtam o vídeo, compartilhem. E a gente se encontra na próxima semana com uma nova resenha. Um grande beijo e até lá!